Olá pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Raimunda Feitosa e eu estou aqui mais uma vez para falarmos sobre um assunto tão importante, tão relevante nos dias atuais. É o empreendedorismo. E o que é empreendedorismo? Qual a importância do empreendedorismo na atualidade? Por que devemos estudar o empreendedorismo? O que é empreender? Quando foi que surgiu? Lá pelo século XIX, por volta de 1854, foi inaugurada a primeira rodovia no Brasil. Professor, o que tem a ver rodovia com empreendedorismo? A primeira ferrovia foi construída no Brasil porque o Barão de Mauá, que até então não era barão, era apenas um caixeiro de uma empresa, ele fez uma viagem para a Inglaterra e lá viu a possibilidade de trazer a ferrovia, a estrada de ferro para o Brasil. Tá? Chegando aqui no Brasil, construiu a ferrovia, para poder escoar as produções agrárias, escoar para os portos e aí dos portos dar destino, o seu devido destino. E aí o barão, o que é que tem a ver o barão com isso? Gente, o barão tem uma visão futurista de negócios, com a implantação, com a construção da ferrovia, o Brasil aí alavancou o seu transporte, no quesito transporte da produção agrária, tá? Foi o Barão de Mauá foi um dos grandes precursores no mundo empreendedor, Ele é símbolo de empreendedores no Brasil. Ele atuou aí como banqueiro, como político, e até hoje é reconhecido como um dos precursores do empreendedorismo, tá? Para você ver a importância da visão futurista. Ele era um caixeiro em uma empresa, trabalhava em uma empresa, e aí depois foi para a política, para o mundo político, e aí empresarial também, e aí ele vislumbrou a possibilidade de trazer a ferrovia para o Brasil, aonde trouxe inúmeros ganhos. E trazendo para a nossa atualidade, trazendo hoje, nós falamos lá do século XIX, E hoje? O que é que a gente pode falar de empreendedorismo? O empreendedorismo se acentuou mesmo no Brasil por volta da década de 90, tá? Após a ditadura, com a chegada dos estrangeiros no Brasil, E aí, após a ditadura, a economia se abriu, e aí foi aonde foi aumentando a maior competitividade, E gerando e aumentando a competitividade no país. E aí de lá para cá o empreendedorismo no Brasil vem só aumentando, vem só se acentuando. Podemos citar exemplos de empreendedores de sucesso hoje na atualidade. O criador da Sadia, o Átila Francisco, e o do Pão de Açúcar, que é o Valentim Diniz, que nada mais foi do que o pai de Abílio Diniz, E aí são dois grandes exemplos de empreendedores de sucesso, na atualidade. E o que é empreender? Empreender, gente, é agregar valor. O que é o processo de empreender? É agregar valor, é saber identificar uma oportunidade e transformá-la em um negócio rentável, em um negócio lucrativo. Isso é empreender, E o empreendedor nada mais é do que uma pessoa que vislumbra uma perspectiva oferecida pelo mercado, Eu estou no mercado, eu vejo, eu observo alguma oportunidade e ali naquele serviço, naquele nicho, eu observo ali uma oportunidade, eu vislumbro uma oportunidade de negócio, Ali no mercado, daquele mercado, O empreendedor é aquele que avalia os riscos e elabora uma estratégia, para conseguir alcançá-lo. Esse é o empreendedor. Empreendedor é aquela pessoa que faz acontecer, que antecipa os fatos. Ele tem uma visão futurista do negócio. E o que é e quais são as possibilidades de empreendedores? Quais são os tipos de empreendedores?
nós temos dois tipos de empreendedores. Nós temos o empreendedor por necessidade e nós temos o empreendedor por oportunidade. Gente, o empreendedor por necessidade é aquele cara, aquela pessoa que não tem uma outra opção de renda. Ele é tipo, José saiu do emprego, José trabalhou 10 anos numa empresa e aí se viu desempregado, não tem uma outra fonte de renda e aí ele não tem outra opção a não ser empreender. Vai lá, compra uma sacola de confecções, coloca a esposa para vender, coloca um carrinho de picolé e sai. E aí esse é o empreendedor por necessidade, ele não se programou. Tá? Ele não se programou, isso não estava nos planos dele, mas ele se viu obrigado a fazê-lo. E o empreendedor por oportunidade? Empreendedor por oportunidade, gente, é aquele que identifica uma oportunidade de negócio que ele desejou perseguir, é um sonho que ele tinha, e aí ele foi se planejando para, ao longo do tempo, fazer o projeto acontecer, né? Ele tem um sonho, e aí ele colocou esse sonho em prática. Ou muitas vezes ele tem uma visão tão futurista que aí ele observou aquela demanda do mercado e já coloca em prática, né? Com estratégias todas elaboradas, né? Existem algumas fontes de oportunidade de negócio, pessoal. E aí existem algumas observações que você pode fazer no mercado. E aí vai te ajudar a você descobrir o que realmente você quer ou o que você observando, você consegue identificar ali naquela falha, por exemplo, como a observação de deficiência, você consegue ali enxergar uma oportunidade. Por exemplo, nós temos observa no mercado, um fornecedor, uma empresa ou uma empresa de produtos ou de serviços oferecendo serviço de baixa qualidade, você pode torná-lo numa oportunidade. Como? Melhorando aquele serviço, tá? Então, assim, é observação de deficiência, chamamos de observação de deficiência. Outra oportunidade de deficiência é oferecer mais pelo mesmo preço, ou mesmo por um preço menor. Se você observa que você consegue oferecer o mesmo produto com a mesma qualidade, com um menor preço, essa é uma oportunidade de negócio, né? Escolha um tipo de negócio, estude-o, identifique o que ele pode ser melhorado. Você identifica o negócio, identifica o produto ou o serviço e observa no que ele pode ser melhorado. Chamamos isso de observação de deficiência, são as falhas, tá? Outra observação é a observação de tendências, né? Qual é a tendência do momento? Podemos citar hoje como aí a Netflix. Hoje, em tempos de pandemia, a Netflix aí salvou muita gente, salvou entre aspas, né? Salvou no isolamento, no quesito isolamento. As pessoas precisam estar isoladas, mas aí tem as séries, né? Que ajuda muito as pessoas a ficarem em casa, ficarem entretidas. E aí a Netflix, citamos como exemplo, né, é uma tendência atual, né? Então as tendências, as observações precisam ser diversas, são diversas, como sociais, econômicas, culturais. Então, assim, é uma gama de oportunidades que você tem dentro das tendências. Nas tendências você precisa compreender como ela influencia o dia a dia das pessoas. Né? Como é que ela influencia os concorrentes e suas consequências? O que é que seus concorrentes, como influencia com seus concorrentes e nas consequências? Então, assim, as tendências é uma oportunidade de negócio, tá? E os hobbies? Outra tendência, outra observação são os hobbies, né? Aula de violão. Uma aula de violão, por exemplo, você pode fazer dele, da aula de violão, um negócio. Sabemos que, aula de música, sabemos que existem pessoas que amam a música, né? E aí você pode fazer disso um grande negócio. Os pescadores, né? Os caça e pesca, é outro hobby. Existem pessoas que têm esse hobby da caça e pesca, né? Então, assim, você pode desenvolver produtos e serviços, né, que satisfaçam os gostos pessoais. Você só precisa observar.
né? Qual é o que é que o mercado está oferecendo, os gostos das pessoas. Outra observação é a imitação do sucesso alheio. Professora, a senhora está me dizendo que eu devo imitar o sucesso alheio? Sim, você pode se espelhar, você deve se espelhar no que é sucesso. Não fazer exatamente o produto alheio, né? O produto do outro. Você pode copiar o produto do outro, mas com uma versão melhorada. Você pode agregar valor, né? Agregar valor para si, para o produto, para si e para o produto, tá? Então, podemos citar como exemplo os celulares, os notebooks, toda a parte de tecnologia, os smartphones, né? É uma forma muito adotada, porque o produto já existe. Ela tem menos riscos, porque o produto já existe. Então, assim, é uma possibilidade de você reduzir os riscos, né? Pois o produto já existe no mercado, tá? E aí é uma possibilidade de você suprir a demanda não atendida, né, pelo mercado. Então é outra possibilidade de oportunidade, tá? Podemos citar também outra oportunidade, outra possibilidade, a de derivação atual. Ora, como assim? E aí eu quero expandi-lo. Como, por exemplo, eu tenho uma construtora e aí eu construo casas residenciais. Eu vou expandi-la, vou construir edifícios comerciais. E aí eu estou expandindo o meu negócio. Então, aí é mais uma possibilidade de crescimento, mais uma possibilidade de empreender dentro do que já se existe, né? Outra possibilidade é quando o empregado, ele trabalha, ele está muito bem, ele desempenha muito bem um papel dentro daquela empresa, mas ele tem uma visão empreendedora, ele tem uma visão futurista. E aí ele se desliga daquela empresa e vai empreender. E vai empreender no mesmo ramo que atua, tá? Professora, então a senhora está me dizendo que só em eu montar um negócio é garantia de sucesso? Isso é a pergunta que muitos fazem. Não, nós não podemos afirmar isso. Só em você montar o seu negócio, o seu projeto, o seu empreendimento, isso não é garantia de sucesso, tá? Para ser empreendedor, para o empreendimento realmente ter sucesso, você precisa ter conhecimento do negócio, você precisa ter atitude empreendedora, tá? Você precisa realmente conhecer o negócio, o teu negócio. E como avaliar as oportunidades? Gente, antes de você colocar o teu projeto realmente para funcionar, o teu empreendimento realmente para funcionar, você precisa estudar alguns aspectos, estudar alguns pontos primordiais do empreendimento, do fato de empreender, tá? Então você precisa avaliar o potencial de mercado do teu produto. Como é que o mercado vai abraçar o meu produto? Como é que ele vai receber? Existem clientes potenciais para o meu produto, né? Então, perspectiva de escalar meu negócio. Em quanto tempo é que eu vou crescer no meu negócio? A curto, a longo, a médio prazo? Como é que é? Com que velocidade eu vou crescer nesse negócio, tá? E meus clientes? Qual é a quantidade de clientes que eu vou alcançar com esse meu produto, com esse meu serviço? E qual é o potencial desses clientes? Qual é o potencial desses clientes? A quantidade, com quantos clientes eu vou alcançar com esse produto? Com que frequência é que eu vou alcançar meus clientes? E o volume? E o ticket médio que eu vou alcançar para esses clientes? Outra coisa importante, pessoal, que muitas pessoas deixam de analisar antes de colocar o projeto em prática é a concorrência, tá? A concorrência é de suma importância ela ser estudada, tá? E a quantidade de concorrentes. Quantos concorrentes eu tenho para o meu negócio? Qual é o potencial dos meus concorrentes, tá? Os meus concorrentes direto e indireto, quais são as características deles? E qual é o poder de investimento, qual é o poder aquisitivo desses concorrentes?
E agora vem o investimento inicial e o retorno, né? Investimento inicial primordial, que aí é o capital que você vai injetar naquele negócio. E o retorno? Em quanto tempo eu vou ter retorno, vou ter lucro do meu investimento, né? Então, assim, você precisa mensurar o nível de investimento para iniciar o teu negócio. Nível de investimento e retorno, como já falamos, né? Então, investimento inicial, custo de manutenção, quanto eu vou precisar para me manter, né? Para me manter enquanto eu não obtenho o retorno. Porque nós sabemos que o retorno do investimento, né, o ROI, ele demora aí um tanto. Demora aí um tempo, um tanto e um tempo, né, para ele chegar. Então, você precisa saber se o custo da tua manutenção e o custo, se você realmente tem esse capital para você se manter até o retorno chegar. E o retorno de investimento, né? Quanto é que vai ser o teu retorno de investimento? Para isso, você precisa mensurar, por quê? Se você vai investir X, você precisa saber se o retorno que você vai ter X também vai compensar, né, você investir tanto, né? E aí, gente, o empreendedor, ele tem alguns aspectos que ele precisa atender, tá? Porque se ele não atender esses aspectos, pode ser que o empreendimento dele não tenha tanto sucesso, ok? Quais são esses aspectos? Dedicação. Não existe empreendedorismo sem uma dose de comprometimento e determinação, gente. São apaixonados pelo que eles fazem. A dedicação deles não se torna, eles passam muito tempo dedicados envolvidos naquele segmento, né? Se dedicando de verdade, de corpo e alma. Mas isso para eles não é nem um transtorno, não é nem um sacrifício. Por quê? Porque eles amam o que fazem, tá? E outro aspecto, né, do empreendedor é que ele precisa ter um diferencial. Não existe empreendedor sem um diferencial, né? Ele precisa ter inovação, ter criatividade. São duas palavras-chave do empreendedor: criação e inovação, né? Não existe também empreendedor sem ousadia, né, e coragem de experimentar algo diferente do que existia antes, né? Autonomia, outro ponto-chave de autonomia, liberdade para tomar decisões. Por que é que muitas pessoas abandonam o emprego, abandonam a carreira para se tornarem empreendedores? Por causa dessa palavrinha-chave aqui, autonomia, né? Eles querem ter autonomia sobre eles, sobre o negócio deles. E o risco, minha gente? Nós sabemos que todo empreendimento, todo fato de empreender, isso gera um risco. Mas o risco é a possibilidade de alguma coisa dar errada. Para o empreendedor, correr risco é um fato. É um fato e ele está disposto a correr risco, sim. Assumir todos os tipos de risco, que sabemos que o risco é inerente ao empreendimento, né? Ao fato de empreender. Então, ele corre esse risco tranquilamente. Outro aspecto, pessoal, é que o empreendedor utiliza os recursos disponíveis, né? Todos os recursos disponíveis, ele usa de forma criativa. Tem um ditado que diz, de um limão eu faço uma limonada. Então, ele usa aqueles recursos que ele tem e transforma num projeto, num empreendimento grandioso, de sucesso, tá? Então, ele transforma e traz benefícios ambiental, social e econômico no ambiente onde ele está inserido, ok? Voltando aqui para os riscos, ele aceita a possibilidade de fracassar e assumir os riscos do negócio, porque o fracasso para ele é visto como um resultado, como um ponto de partida. Então, risco para ele não é problema, né? E aí outro aspecto é a necessidade de realizar algo. O empreendedor, ele é inquieto, ele termina de lançar um projeto, mas aí, antes de terminar aquele projeto, ele já está pensando no próximo, bem além, né? Pessoal, nós falamos aí sobre o que é empreender, os aspectos, sobre o empreendedorismo, né, sobre o processo de empreender. Existe também, pessoal, dentro
do próprio projeto de uma empresa já formada, o intraempreendedorismo. A professora intraempreendedorismo, intra é dentro, empreendedorismo, é isso mesmo. Existem aquelas pessoas, aqueles empregados que são empreendedores natos. Eles têm grandes ideias. Então, assim, eles querem colocar aquelas ideias dentro do empreendedorismo, dentro do empreendimento do seu empregador. Eles têm ali aquele empreendimento, aquela empresa, como um negócio seu, sabe? Então, assim, eles têm o poder de movimentar e de criar ideias dentro daquela empresa. São pessoas que assumem a responsabilidade pelas inovações dentro de uma organização. Atualmente, esses funcionários, esses empregados, são os mais cobiçados, né? São um dos mais cobiçados pelas empresas. Sabemos que hoje uma ideia, uma grande ideia, ou apenas uma pequena ideia, mas vale muito dentro de um empreendimento, vale muito para quem sabe avaliar aquela ideia e fazer daquela ideia uma grande possibilidade. Tá? Então, o intraempreendedor, ele olha a empresa como se fosse dela, né? Como se fosse dele aí. Ele tem um olhar atento para dentro da organização. Tem uma capacidade diferenciada de analisar e encontrar oportunidades, tá? E os gestores dessas empresas, eles devem ficar atentos ao potencial dessas pessoas. Porque tanto eles alavancam a própria empresa, como eles também têm o poder de influenciar diretamente a satisfação dos outros colaboradores, pois tem a capacidade de movimentar um grupo, tá? E, consequentemente, auxilia aí na retenção de talentos, né, dentro da empresa. Isso é o intraempreendedorismo. E falando em intraempreendedorismo, não poderíamos deixar de falar do brainstorm. O que é o brainstorm, pessoal? O brainstorm é um termo em inglês que nada é mais do que uma chuva de ideias, né? É um grupo de pessoas que se reúnem dentro de um projeto e para conceber ideias inovadoras, né? Ideias inovadoras para colocar o projeto em prática, ajudando a empresa a alcançar aí suas metas, né? Sua estratégia empresarial. Tá? Então, brainstorm nada mais é do que um grupo que se junta para conceber ideias criativas e inovadoras. Tá? Uma das principais características do brainstorm é não dispensar nenhuma ideia. Sabe aquela ideia que você diz, João veio com uma ideia louca, maluca, não está vendo que aquilo não vai dar certo? No brainstorm, né, nessas reuniões, não se descarta nenhuma ideia. Por quê? Porque daquelas ideias que se acham mais loucas, dali pode se tornar um grande projeto, como já foi falado anteriormente, né, na nossa fala. Esse é o brainstorm. Tranquilo, pessoal, até aqui? E o processo empreendedor, o que é, pessoal? O que é o processo empreendedor? É um conjunto de etapas que devem ser seguidas a fim de atingir o sucesso do seu negócio. Professora, que etapas são essas? As etapas desenvolver um plano de negócios, porque um negócio, um empreendimento, antes de ser colocado em prática, sem um plano de negócios, tem a possibilidade de fracassar, tá? Determinar e captar recursos necessários, porque sem recursos, você precisa determinar e depois captar os recursos. Né? Gerenciar o negócio. Né? Essas são as etapas do processo empreendedor. Acabamos de falar em plano de negócio. Né? O plano de negócio, pessoal, nada mais é do que o passo a passo do seu futuro negócio. Ora, eu identifiquei a oportunidade e sei que agora é hora de colocar em prática, eu preciso descrever o meu projeto, eu preciso colocar no papel o meu projeto, né? O passo a passo do meu projeto. É um documento que deve ser escrito a partir da pesquisa e análise do mercado. Primeiramente se faz a análise do mercado, faz-se a análise da viabilidade do negócio e depois vai se colocar no papel o passo a passo, né? O chamado plano de negócio. O plano de negócio nada mais é do que fazer um plano, do que antecipar situações estratégicas para lidar com elas. Você vai
colocar situações, né, suposições do teu plano para ver a viabilidade dele no mercado. Será o mapa, né, o mapa dos caminhos que você deve percorrer no teu empreendimento. Não é possível demonstrar viabilidade, dele é possível você demonstrar a viabilidade do seu empreendimento, sob diversos pontos de vista estratégico, mercadológico, operacional, financeiro. E qual a importância do plano de negócios? Gente, se você já, como nós já falamos aqui, se você já teve a ideia, já identificou a oportunidade e resolveu que é hora de tocar o projeto, de colocar o projeto em prática, é melhor saber se o empreendimento é viável ou não. O plano de negócio, ele permite você restringir ou você identificar no papel, os pontos mais frágeis, os pontos fortes e os pontos fracos, tá? Antes de ir para o mercado na prática. O plano permite a comparação com o descrito e a realidade executada. Permite também fazer os ajustes necessários, tá? Facilita também, outro ponto do plano de negócios, é que facilita você conseguir a aprovação de financiamento junto aos bancos, tá? Então, lá no plano de negócio, quando você tem um plano bem estruturado, um plano de negócio bem estruturado, quando você chega lá no banco, que é o financiamento, quando o banco analisa e vê que realmente tem embasamento o teu negócio, então fica mais fácil, é mais viável você conseguir aí recursos para o teu empreendimento, tá? E a estrutura, pessoal? A estrutura desse plano de negócio, como é que é? Lá, ele vai ter a missão, visão e valores, vai ter o objetivo do teu negócio, vai ter quem são os empreendedores, vai ter quais são as competências dos sócios, se houver sócio, né? Os produtos e os serviços, ou produtos e serviços que vai ter lá do teu negócio, do teu empreendimento, né? Como esses produtos e serviços serão oferecidos, tá? E qual é o diferencial do teu produto, tá? Então, assim, tudo isso é a estrutura do plano de negócio. Existem aí, como hoje podemos citar, algumas consultorias que ajudam ao empreendedor a elaborar o plano de negócio. Existem muitas consultorias, uma das renomadas, podemos aí citar o Sebrae, né? Ela dá assessoria para o empreendedor. E após o plano pronto, né, antes de finalizar, antes de fato para o mercado, faça uma avaliação. Realmente, faça simulações de contextos. Se acontecer isso. Se acontecer isso, se meu concorrente fizer isso, se o meu produto aparentar isso. Então, assim, você precisa fazer várias simulações, né, vários contextos, para saber como é que você vai se sair caso, se porventura isso acontecer de fato no teu negócio, tá? Pesquise e entenda o seu mercado, seus clientes e seus concorrentes. É primordial você entender o mercado e os concorrentes, tá? Se pergunte se você está pronto, de fato, para estar à frente de um empreendimento de sucesso. E aí, boa sorte com o plano de negócio, ok? Gente, e a estratégia empresarial? Não é? Você elabora o plano de negócios e aí vai tocar o teu negócio. Você precisa ter estratégias empresarial. O que é estratégia empresarial, professora? Estratégia empresarial, pessoal, nada mais é do que a construção de futuro. Construção de um futuro. Eu vou elaborar estratégias, eu vou elaborar um caminho por onde eu devo percorrer para atingir o sucesso. O sucesso do meu empreendimento. Estratégia empresarial nada mais é do que isso. É você construir o futuro, né? Passo a passo, construir o futuro passo a passo. Como por onde é que eu vou percorrer? Quais são os caminhos, né? E aí, os planos em alta administração para alcançar resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais da administração, né? Eu preciso transformar as estratégias em um caminho para mim alcançar os objetivos que aí vão me levar para o sucesso, né? Para o sucesso do meu empreendimento. A estratégia empresarial, pessoal, nada mais é também do que ações que devem ser tomadas a curto, a médio e a longo prazo, para se alcançar os resultados desejados, como nós já falamos aqui, né?
sobrevivendo às mudanças constantes do mercado. Então, assim, as estratégias, elas precisam ser mudadas constantemente, tá? Porque o mercado é mutável. Os concorrentes, aí eles estão mudando a cada momento, né? E a tecnologia, tudo é uma velocidade incrível. Então, assim, as estratégias precisam ser mudadas constantemente, precisam ser avaliadas, né? Se realmente elas estão tendo efetividade, tá? As alternativas estratégicas, pessoal, nós temos algumas alternativas estratégicas. Nós temos uma estratégia de crescimento, né? O que é que eu preciso fazer para eu crescer, para aumentar meus lucros, né? Aumentar as minhas vendas. O que é que eu preciso fazer? Por onde eu devo percorrer? Então, chama-se estratégia de crescimento, tá? E estratégia de estabilidade. Eu tenho 10 lojas, 10 filiais, eu não quero abrir nenhuma filial esse ano, eu vou me manter. Então, eu preciso elaborar estratégia para eu me manter, né? Para eu me manter estável, tá? Então, é a estratégia de estabilidade. E a estratégia de redução. Em alguns momentos, em alguns pontos, podemos falar como hoje, as empresas precisam reduzir custos. Então, assim, qual é a estratégia que ela vai lançar para reduzir esses custos, né? Às vezes os resultados estão abaixo do esperado e ela não está tendo retorno, e aí ela precisa realmente ter um olhar diferenciado antes que o negócio realmente despenque, tá? Então ela precisa ter aí algumas alternativas, algumas estratégias de redução, tá? E aí nós vimos estratégia empresarial, pessoal. Pessoal, nós falamos sobre plano de negócios, sobre estratégia empresarial, e agora nós vamos falar sobre estratégia de marketing. No teu plano de negócios, você não pode deixar de fora uma estratégia de marketing, tá? Afinal de contas, você precisa deixar o teu produto visível, tá? Uma estratégia de marketing nada é mais do que uma estratégia empresarial de otimização de lucros, tá? Onde você vai deixar o teu produto visível, tá? E aí ela é feita como? Através de pesquisa de mercado, de campanhas publicitárias, designs, atendimento, pós-vendas, tudo isso é estratégia de marketing, tá? E como fazer, professora? Como fazer uma estratégia de marketing? Primeiramente, você precisa definir o que é que você quer, tá? Você precisa definir os objetivos. Quando você está lançando o produto, você precisa decidir o que é que você quer. Você quer aumentar as vendas? Você quer reconhecimento do mercado? Você quer reconhecimento do teu produto? Isso aqui que a gente está falando é já quando você já tem o produto dentro do mercado, tá? Então, você quer aumentar as suas vendas? Você quer o reconhecimento do mercado? Você quer o reconhecimento do teu produto ou do teu serviço? Então, você vai aí, primeiramente, você precisa definir os objetivos, tá? O que realmente você quer. Como fazer uma estratégia de marketing? As ações de marketing ajudam a compreender os objetivos necessários dos seus consumidores. As ações de marketing ajudam você a mapear, tá? Quais são os anseios, quais são os desejos, quais são os hobbies, quais são os interesses, qual é a faixa salarial, qual é a faixa etária que dessas pessoas, dos meus clientes, que eu quero atingir. Então, assim, as ações de marketing permitem que você tenha esses dados, tá? Que você tenha conhecimento do teu consumidor, do teu consumidor final, ok? Ainda dentro do marketing, pessoal, existe os 4 P's, né, chamados 4 P's do marketing, que é o mix. Chama-se o mix de marketing, que é o produto, preço, prazo e promoção, tá? Então, assim, que são os quatro pilares, né, do marketing, os 4 pilares básicos do marketing, para você trabalhar estratégias em cima desse mix, tá? A estratégia de marketing representa todo o esforço que você faz para você dar visibilidade ao teu negócio, para você atrair clientes, para você ser reconhecido como autoridade no nicho que você atua, tá? E o marketing digital, pessoal,
tão atual, tão usado devido à tecnologia. É uma ferramenta que reduz gastos e otimiza o orçamento, né? Isso é muito bom, isso é muito bacana, tá? A mídia digital hoje é a grande sacada por conta da tecnologia, né? Fazer publicidade em outdoors, em YouTube, em Facebook, em blogs, essa é a grande sacada do momento. E a tendência é ficar mais ousada, né? Como nós acabamos de falar, por conta da tecnologia, que aí não para de avançar, ok? Falamos um pouco sobre estratégia de marketing, você não pode deixar de fora, tá? Do teu negócio. E aí, pessoal, nós vamos falar sobre franquia, tá? Outra possibilidade de negócio. Franquia, professora. Eu já ouvi falar em franquia, mas afinal, o que é franquia? Franquia, pessoal, é um sistema de comércio onde o proprietário de uma marca, tá? Chamado franqueador, ele cede a outra pessoa o direito dessa outra pessoa, chamado franqueado, o direito dessa outra pessoa usar a marca, usar o nome daquele empreendimento, tá? Usar o seu produto, tá? Usar o direito de distribuição, o direito de distribuição pode ser exclusivo ou pode ser semi-exclusivo, vai depender da negociação que foi feita. Como exemplo de franquias, nós podemos citar o McDonald's, né? McDonald's existe aí franquias no mundo inteiro. E aí também o Boticário, exemplo de franquia também. Ah, professor, e quais são as vantagens de eu ser um franqueado? Existem vantagens? Sim, existe. Você iniciar um negócio contando que aquele negócio já tem aceitação no mercado, já é uma grande vantagem. O produto já é conhecido, né? A marca já é conhecida, o serviço já é conhecido. Então, isso é uma vantagem. Você conta também com o apoio do franqueador, tá? Com o suporte do franqueador. Ele não vai te deixar aí na mão. Ele está lá sempre para te dar suporte, tá? Geralmente já existe um plano de negócio. O franqueador vai te ceder o plano de negócio, até mesmo porque você precisa seguir todas as estratégias, todo o plano de marketing, né, da marca. E aí, maior garantia de mercado, justamente porque já falamos, né, por conta aí da aceitação do produto. Melhor planejamento dos custos de instalação, porque aí já é tudo padronizado, você aí já tem uma prévia, então assim, você já tem uma prévia de como será as instalações e possibilidade de pesquisa e desenvolvimento, né, dentro do mercado. Essas são algumas vantagens. Como tudo na vida, há vantagens e desvantagens. Quais são as desvantagens de ser um franqueado? Pouca flexibilidade, pessoal. Você não tem tanta autonomia no negócio, entende? Você não pode, como por exemplo, você não pode alterar o layout da loja, do espaço que você vai atuar, tá? Essa é uma das desvantagens. Se você quiser tirar um móvel do lugar, você tem que pedir permissão, ver a viabilidade com o franqueador, tá? Para ver se isso é possível, tá? Então, riscos também de ocorrências em falhas. Você precisa antes verificar esse franqueador, como é que ele está realmente, como é que ele está de fato no mercado. Os negócios vão bem? Você precisa realmente verificar, porque pode acontecer de essa marca, esse serviço, não estar tão bem perante o mercado, tá? Então, assim, antes de você iniciar, é bom você realmente ver como é que está aí a situação dessa marca, tá? Como é que está aí o privilégio dessa marca no mercado. E uma das desvantagens também é a localização forçada, tá? Você não tem tanta autonomia para escolher o local, você precisa da opinião do franqueador, tá? Aonde será a loja, aonde será o local, aonde funcionará o negócio, a franquia, tá? Então, essa é uma das desvantagens da franquia. Pessoal, nossa aula de hoje foi essa. Espero realmente ter contribuído com algo para o aprendizado de vocês. E eu vou deixar um recadinho aqui, tá? E eu aguardo vocês na próxima aula. Os empreendedores falham em média 3,8 vezes antes do sucesso final.
O que separa os bem-sucedidos dos outros é apenas a persistência. Então, se você quer ser um empreendedor de sucesso, persista. Persista, não desista, que aí você chega lá. Até lá.